Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, lendas, casos de alienígena, enfim, um canal eclético. Cada dia estarei trazendo aqui para vocês um conteúdo, um tópico, um tema diferente. Se você gosta desses tipos de trabalho, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações, deixa o gostei, deixa um comentário. Isso tudo ajuda o canal. E compartilhe com mais pessoas que também gostam. E hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, escrito por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Vamos dar prosseguimento aqui à parte 25. Uma revelação impressionante. A Guerra Civil. Eblon guiou Aziel e Sieme por 6 quarteirões, até que os três chegaram a uma avenida das principais. O general aproveitou a caminhada para contar à chama sagrada o que tinha acontecido desde que os sinais do Apocalipse começaram. Do encontro com Orion ao sequestro de Samira. No meio do caminho, o cenário urbano se transformou. E quando os celestiais menos esperavam, tinham deixado a vizinhança de Sobrados e adentrado a área moderna, com os seus arranha-céus de vidro e concreto, igrejas barrocas protegidas por leis de tombamento, escondiam-se entre recantos decadentes as sombras de construções magníficas. A sujeira enegrecera a fachada dos templos e a poluição enfraquecera suas vigas, deixando-os praticamente arruinados. O movimento e a correria aumentaram com a abertura dos pontos comerciais. Eram quase 8 horas da manhã e a temperatura subira 5 graus. O sol arrastava-se pelo leste e agora a bola de fogo já podia ser avistada no topo dos edifícios, para a infelicidade de Sieme. O clima ia ficando cada vez mais abafado à medida que penetravam o labirinto de prédios, onde o ar encontrara dificuldade para circular. O calor excessivo obrigou-a a retirar a parca e continuar o trajeto apenas de camisa. Para ela, que era uma novata nas questões corpóreas, as duras condições tropicais eram um aborrecimento à parte. Entretanto, as descobertas desagradáveis que a mestridamente fazia eram compensadas por novas experiências muito mais interessantes. Ao observar a massa de pessoas que toda hora cruzava o seu caminho, Sieme percebeu quão débeis eram as defesas psíquicas dos humanos. Os pensamentos dos mortais brotavam-lhes na mente como água da fonte, e ela podia ouvi-los sem nenhum esforço.
A bolsa caiu 2,3% essa semana. Meu Deus! Então, a coisa deu em guerra mesmo. Tenho que levar meus filhos ao jogo. Acho que o supervisor não vai ficar satisfeito. A receita leva ovo batido. Com isso, em poucos minutos, a inteligente Serafim já acumularam uma quantidade considerável de informações a respeito do comportamento terreno e tentava em sua mente organizar e processar todas essas ideias, para então desvendar os seus reais significados. Passaram em frente de uma banca de jornal e em volta dela havia uma aglomeração em comum. Mesmo atrasados para os seus compromissos, muitos não conseguiam prosseguir sem antes dar uma olhadela na primeira página dos jornais pendurados. As manchetes de todos eles, sem exceção, falava sobre o ataque nuclear a Pequim da noite anterior. A guerra mundial ainda não fora oficialmente declarada, mas todos acreditavam que seria em breve, com uma sangrenta resposta oriental à ofensiva que, supostamente, partira de um dos pontos militares da Liga de Berlim, no Oceano Pacífico. Os periódicos sensacionalistas alertavam para a proximidade do fim do mundo, enquanto os mais moderados indicavam que certos países, os chamados países neutros como o Brasil, estavam fora do eixo de combate. As páginas principais também mostravam entrevistas com cientistas que afirmavam que a capacidade de destruição dessas novas armas era muitíssimo superior àquelas que devastaram Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Um só míssil seria capaz de, segundo eles, aniquilar um país inteiro. O coro, como os celestiais chamam um grupo de 3 ou mais anjos, andou mais uma quadra e entrou em uma cafeteria pequena, de formato estreito e profundo. De longe, Eiblon sentiu o aroma do ébano com o que foram talhados os móveis. O renegado descobriu aquele lugar logo que chegou ao Rio de Janeiro e rapidamente se acostumou com ele. Era calmo, silencioso e passava a maior parte do tempo vazio. O movimento era maior à noite e depois do almoço, quando os executivos vinham tomar uma xícara de chá ou degustar uma dose de uísque. A fachada era antiga, devia ter mais de 100 anos, quando foi inaugurado, por volta de 1900. Era uma chapelaria. Depois passou a vender charutos e, por fim, converteu-se em uma casa que servia cafés, drinques e petiscos. No fundo do bar, sobre o balcão, uma televisão com volume baixo transmitia um jogo de futebol. Os três sentaram-se em uma mesa próximo à janela, de onde tinham uma excelente visão da rua
e da confusão metropolitana. O anjo renegado pediu à garçonete uma lata de suco de laranja e esperou a mulher se afastar, só para então começar o diálogo. E então, onde ela está? Na fazenda de Sion, respondeu Aziel. Um anjo desconhecido a levou às câmaras internas. Pela descrição que você me deu, trata-se de fato do anjo negro, o mesmo que invadiu o seu apartamento. A fortaleza de Sion? Pensou o general, intrigado pela coincidência. O que foi? Inquiriu a chama sagrada, reparando no devaneio de Eiblon, que logo voltou à realidade. A fortaleza de Sion? Era para lá que Lúcifer queria me mandar quando me apresentou seu plano. E o que a estrela da manhã pretendia? Como resposta, Eiblon pôs a mão no bolso do sobretudo e sacou um objeto rústico circular moldado em barro sólido. Media mais ou menos 10 centímetros de diâmetro e tinha a forma de uma cruz envolvida por um anel. Pôs a relíquia sobre a mesa. Reconhece esse artefato? É a chave de uma passagem dimensional da Sala dos Portais, localizada no interior de Sion, rebateu Aziel. Aguçado pelas inscrições, eu diria que ela abre um vórtice para os domínios do arcanjo sombrio, nas profundezas. Lúcifer deu isso a você? Sim. Muito estranho. Por quê? Não imagino como ele possa ter conseguido este objeto. A fortaleza de Sion é completamente impenetrável a qualquer demônio. Pode ter sido um traidor. Aziel ponderou por um segundo e depois respondeu convicto. Não acredito nisso. Mesmo que um anjo estivesse trabalhando para Lúcifer, jamais conseguiria adquirir essa chave. É claro que o diabo pode ter espiões espalhados por Sion. Nós mesmos temos vários, mas entrar na sala dos portais significa estar cara a cara com o arcanjo Miguel. Então, a chave pode ser falsa? É possível, mas acho que não. Posso sentir o poder do artefato, opinou Aziel, deslizando o dedo indicador sobre as runas místicas que delineavam a superfície do barro. Os dois ficaram em silêncio por um momento, arriscando as hipóteses mentais que os ajudassem a lançar alguma luz sobre o mistério que se apresentava. Sieme estava atenta ao diálogo, mas continuava calada, lendo os pensamentos das pessoas que passavam na rua. Achava que isso a ajudaria a compreender melhor o mundo onde estava, sobre
o qual quase nada ela sabia. Pensamentos dos humanos. A reunião está começando. Essa não! Eu tenho um amigo que mora em Pequim. Puxa, que noite! Acho que vou comprar uma trava nova para o carro. Ah, ele é maravilhoso! Vão jogar uma bomba na nossa cabeça! Há alguma peça desse quebra-cabeça que não encaixa, Ziel? Constatou Eiblon preocupado. O Ishin limitou-se a concordar. Também não conseguia pensar em nada que esclarecesse a situação. O general devolveu a chave de barro ao bolso do sobretudo. Depois, voltou o olhar à chama sagrada que retomou a conversa do ponto onde parara. Com ou sem a chave, você acha que pode me ajudar a resgatar Samira? Eu não, mas talvez Gabriel possa. Gabriel? Reagiu Eiblon surpreso. Agora era a sua vez de estranhar as palavras do amigo. Mas Gabriel é um arcanjo. Os arcanjos são nossos inimigos. Aziel trocou olhares com Sieme, que enfim entrou na conversa. Até ali, os dois celestes não tinham parado para pensar quanto tempo fazia que o renegado estava na Terra e que realmente não tinha como saber o que se passava no céu. Pela primeira vez, a mestre da mente falou. Muita coisa aconteceu desde que você foi confinado a Haled, general. Aziel adicionou. Acho que você está defasado em relação a mais de 2000 anos de história celeste. O querubim nada disse, apenas se ajeitou na cadeira, esperando que os enviados lhe explicassem o que de tão importante teria ocorrido em sua ausência. Aziel começou. Logo depois do expurgo dos renegados, muitos de nós fomos tomados por um estranho sentimento, uma mistura de remorso e confusão. Queríamos estar a seu lado, mas nada fizemos para impedir que Miguel os expulsasse e também não tínhamos iniciativa para continuar a luta, a sua luta. Talvez fosse o medo dos arcanjos ou simplesmente a falta de uma liderança coesa. Não sei ao certo. Ao terminar a frase, o Ishin foi interrompido. A garçonete trazia uma lata de suco de laranja e 3 copos. Sieme analisou o recipiente, sem saber como funcionava ou para que servia. Eiblon puxou a tampa e serviu aos amigos, mas a Serafim recusou o líquido amarelo, indiferente ao paladar. Quando perceberam que estavam a sós, Aziel continuou. Alguns tomaram a decisão errada e se uniram a Lúcifer na esperança de que a rebelião do Arcanjo Sombrio fosse uma continuação da sua, porém com mais chances de sucesso. Outros, como eu e Sieme, vimos as verdadeiras intenções da Estrela da Manhã e o rechaçamos.
É claro, muitos abraçaram a revolução por anseios sinistros e diabólicos. Quando a batalha no céu eclodiu, só havia dois lados. Ou você estava com Miguel ou com Lúcifer. Preferi o príncipe dos anjos, porque mesmo reconhecendo que ele era um tirano, achei que as coisas poderiam ser piores se os rebeldes vencessem. Eiblon bebeu um pouco de suco, sem tirar os olhos de Aziel. Lúcifer caiu, junto com os seus aliados, prosseguiu Istim. Com a vitória sobre os revoltosos, Miguel se fortaleceu e começou a se isolar cada vez mais no poder. Dos 5 arcanjos que governavam o paraíso, agora só sobravam 4: Gabriel, Uziel e Rafael, e o próprio príncipe dos anjos. Destes, apenas o mestre do fogo era páreo para o ditador. Mas o seu desinteresse quanto à política celestial ajudou o irmão a galgar a escada do trono. Sem Lúcifer para se opor a ele, o balanço de forças no conselho ruiu. Diante desse quadro, interviu Sieme. Tudo levava a crer que em pouco tempo a Haled e seus habitantes sofreriam novos desastres. Sim, retomou Aziel, e era isso que aconteceria no longo prazo. Mas então, alguma coisa ocorreu, algo que mudaria para sempre o rumo das forças no céu. O guerreiro pousou o copo sobre a mesa, interessado. O Istim seguiu com as suas palavras. Há cerca de 2000 anos, o até então passivo Gabriel pôs-se em conflito com o seu irmão. As divergências estavam relacionadas ao destino da criança sagrada. Miguel queria dar fim ao menino, mas Gabriel se opôs ao assassinato. A contenda gerou um racha permanente nos 7 céus. Com isso, o ideal da conjuração, semeado por você e pelos renegados, ganhou um novo impulso. O arcanjo Gabriel deixou o palácio celestial e solicitou exílio na Cidadela do Fogo. É claro que teve todo o meu apoio. Uma legião fabulosa e imensa o acompanhou. Todos ali ansiavam por derrubar o príncipe dos anjos e por fim ao seu reinado de medo, tanto sobre os celestes quanto sobre os seres terrenos. Desejavam acabar com a tirania e salvaguardar os mortais na Haled. Miguel nunca entendeu que a humanidade é parte da criação divina, argumentou Eiblon. Feri-la significa ferir também uma parte de Deus. Mas, mesmo depois de o paraíso ter sido palco de 2 rebeliões, Miguel não se deu por vencido. Sua insistência arrastou 2 facções para uma guerra civil. O 4º céu
transformou-se em um infinito campo de batalha, onde os exércitos lutaram por mais de 1000 anos, em pé de igualdade. A cada instante, uma fortaleza caía e outra era retomada. As tropas estavam tão niveladas em termos de contingente e perícia que os progressos eram ínfimos. As forças do tirano não conseguiram invadir o primeiro céu e sitiar a Cidadela do Fogo. E nosso exército não foi capaz de subir ao quinto céu e atacar o palácio. Mas com a chegada do Apocalipse tudo muda, afirmou Sieme. Aziel maneou novamente a cabeça em uma afirmativa emocionada. O príncipe dos anjos moveu sua base de operações para a fortaleza de Sion, no plano etéreo, de onde espera iniciar a dominação da Haled. Quando o tecido da realidade cair, ele e os anjos que o acompanham já estão posicionados ao redor da Bastilha. Mas essa manobra do inimigo, ironicamente, nos foi muito propícia. Diferentemente das investidas no quarto céu, onde as forças travavam combates isolados, no etéreo os exércitos poderão se enfrentar até o fim, digladiando-se na grande batalha do Armagedon, e aos ganhadores será reservado o prêmio de assistir o despertar do Altíssimo. A expressão do anjo renegado encrespou-se. A emissão do nome divino lançou sobre ele novas preocupações, trazendo à tona questões que supunha ser de menor importância. No que está pensando, general? Perguntou Sieme, evitando ler os seus pensamentos. Só em uma coisa que Lúcifer me disse. Para o arcanjo sombrio, Miguel estaria arquitetando um plano pelo qual usaria a energia liberada no despertar de Deus para atingir a própria divindade. Aziel e Sieme se entreolharam, mostrando-se absolutamente descrentes. Essa ideia é absurda, protestou Ishin. Você acredita mesmo naquele traidor? Não, mas devo reconhecer que há algum sentido em seu discurso. Vocês acham mesmo que o príncipe dos anjos passará impune aos olhos do Criador no dia do juízo final? Não, sem dúvida, será o primeiro a ser condenado. Além disso, o retorno de Yahvé tira o arcanjo do rol das decisões. E não foi apenas o diabo que levantou essa teoria. Uma entidade com quem conversei propôs a mesma coisa. Eu também custei a aceitar, mas se você raciocinar bem, é bastante lógico. Só não consigo compreender o porquê de Orion ou Lúcifer não me contar sobre isso.
sobre a guerra civil e sobre o exército de Gabriel. Seguramente, o demônio está tramando alguma coisa ao ocultar-me todas estas informações. Imagino que sim, retrucou Aziel. A estrela da manhã está sempre maquinando algo. Você tomou a atitude certa em não firmar aliança com ele. Isso eu nunca faria, de uma forma ou de outra. Mas se a batalha será entre Miguel e Gabriel, qual é a participação de Lúcifer nessa guerra? Sieme opinou. Ao julgar por sua natureza vil, ele esperará que um dos dois exércitos se matem, para só então tentar um acordo com os vencedores já enfraquecidos pelo combate. Todos sabemos quanto as hostes infernais são belicosas, mas ainda assim não são suficientemente fortes para enfrentar os anjos estacionados na fortaleza de Sion, nem a nossa legião comandada pelo Mestre do Fogo. O Mestre do Fogo. Esse era o principal título ostentado pelo famoso arcanjo Gabriel, graças a seu absoluto poder sobre o calor e as chamas. O único que poderia fazer frente a ele nesse domínio era Lúcifer, que além de muitas maestrias, também era perito na arte elemental. Além deste, Gabriel tinha outros nomes, entre os quais o mensageiro, a força de Deus, príncipe da justiça e o anjo da revelação. Foi ele quem anunciou a vinda de Cristo. Foi ele quem ofereceu o perdão a Caim. Foi ele quem ditou as palavras do Alcorão a Maomé. Diferentemente de Miguel, Gabriel sempre atuou na esfera terrena. Talvez isso o tenha feito em determinado momento recusar as ideias brutais de seu irmão, pensou o renegado. Então, recordou-se espontaneamente dos outros arcanjos, Uziel e Rafael. Onde estariam? O que aconteceu com os outros arcanjos? Inquiriu Eiblon, dando-se conta que ainda não havia ouvido a história toda. Qual foi a posição que tomaram nesta guerra? Aziel sacudiu a cabeça, desta vez indicando uma negativa. Rafael há muito deixou o reino dos anjos, desiludido com a atitude de seus irmãos. Perdeu toda a vontade de continuar governando e desistiu de tudo e de todos, isolando-se em algum lugar, em alguma dimensão desconhecida. Já Uziel esteve ao lado de Miguel, liderando os querubins até bem pouco tempo, mas então, certo dia, sua aura simplesmente apagou. O primeiro general respirou fundo por um momento. Amaldiçoou a sua falta de conhecimento. Se soubesse dessas coisas antes,
teria as respostas certas para os momentos oportunos, como o próprio Lúcifer tinha. Mas não podia se culpar. Na verdade, por mais fatalista que a verdade fosse, era que fora as oscilações do tecido, não tinha outra maneira de obter notícias do mundo espiritual. As nuances da membrana carregavam apenas fracos resquícios sobre acontecimentos que se sucediam em outros planos. Fim da parte 25. Uma revelação impressionante. A Guerra Civil. Próxima sexta-feira, vamos para a parte 26. Anjo Negro ou o Anjo do Abismo Sem Fundo, do livro A Batalha do Apocalipse da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, por Eduardo Spohr, publicado pela editora Verus. Lembrando sempre que isso é uma obra de ficção, criada apenas para o nosso entretenimento. Nada tem a ver com a fé, seja ela cristã ou não. Eu, por exemplo, sou devota dos anjos e acredito neles. E tenho plena consciência que esse livro, como eu já disse, trata-se apenas de ficção, entretenimento. Bem, se você está gostando dos meus trabalhos aqui, se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam. O seu gostei, o seu compartilhamento, gente, vocês não têm noção de como pode estar ajudando o canal e, em contrapartida, ajudando a criadora de conteúdo aqui. Você também pode ir lá no sininho das notificações e clicar na opção todas para continuar a receber o conteúdo do canal assim que o mesmo for postado na plataforma. Todos esses passos, como eu disse, ajudam aí muito o meu trabalho e eu agradeço muito. Agora, quem quiser e puder contribuir monetariamente falando com o canal, visto que o mesmo não é monetizado, pode estar fazendo isso via Pix. A chave do mesmo estará na descrição do vídeo. Qualquer ajuda será muito bem-vinda e eu já agradeço e muito. Meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.